3. Boa tarde. Iremos apresentar o primeiro trabalho da disciplina EAD 512, matérias de seminário, do professor Daniel. Eu sou o Vitor Dutra Merique, estudo no Polo de Caratinga. Iremos falar da conta de água. A água, um bem tão precioso, então a gente vai começar falando sobre a água. Precisamos tomar cuidado e cuidar da nossa água, pois a cada dia está mais escassa e essa substância é tão imprescindível para a nossa vida. A ONU estima que nos próximos 25 anos, 2 de cada 3 pessoas sofrerão falta de água limpa na sua vida. Então, o que vai gerar esse problema daqui a 25 anos? O crescimento populacional, poluição das águas, desperdício na distribuição e no uso e a mudança climática. Segundo, em São Paulo, nós estamos sofrendo já um reflexo disso, que é o desabastecimento do sistema Cantareira. Segundo a administradora Lela, também de São Paulo, lá o grande vilão é o condomínio. A diferença de consumo de condomínios de mesmo porte, com e sem conta individualizada, chega a 30%, um número muito grande. Isso se deve ao fato de muitos condomínios e prédios terem sua conta não individualizada, o que desestimula o uso racional da água. Então, aqui a gente pode verificar que quanto mais individualizada for a conta de água, menor será o consumo e mais a gente vai ajudar o meio ambiente e as futuras gerações. Aqui eu relatei algumas medidas simples que a gente adota no dia a dia e a quantidade de litros que é consumido. Por exemplo, uma torneira pingando um dia inteiro. Às vezes a gente deixa uma torneira pingando, não toma esse cuidado. Ela consome 46 litros d'água. Tomar banho com 15 minutos, 140 litros d'água. Se você reduzir pela metade o tempo do seu banho, você vai economizar 70 litros de água por dia. Isso por mês vai dar um volume muito grande. Lavar louça com a torneira aberta, 120 litros por cada lavada. Então, se janta e almoço, são 240. Mas vamos ao que nos trouxe aqui, a modelagem matemática. Afinal, o que vem a ser modelagem matemática? Modelagem é a interação da matemática com a realidade de cada um. Segundo a estudiosa Limber Gutt, propõe que a modelagem é um meio para integrar dois conjuntos disjuntos, matemática e realidade. Aqui a gente tem um esquema que foi retirado do livro dela, onde tem a interação, a matemática e o modelo matemático. O caso que a gente propõe, problema que a gente propõe para a conta de água, foi uma pessoa de Inhapim, que possui um prédio com 5 residências e a conta não é individualizada. Todos os dias se tem reclamações de vizinhos, tantos moram em tanto apartamento, eu pago o mesmo tanto que ele, como que a gente vai fazer? Isso não é justo. Então a gente propôs 2 formas de tornar isso mais justo, para dar opção para o senhor Zé Jorge. A primeira opção desse problema seria dividir. Hoje, como funciona hoje? Hoje a conta é dividida igualmente para todos os membros. Então, cada um paga 20% da conta. A primeira opção que a gente colocou seria dividir a conta de 50% da conta de forma fixa para todos os apartamentos e os outros 50% de acordo com a quantidade de moradores. Sendo esse modelo mais próximo do que eles já praticam, para não dar uma diferença muito grande. Então, vendo aqui, a gente colocou os apartamentos, como 50% vai ser fixo para cada apartamento, então a gente, no aritmético, a gente chega que 10% da conta é a parte fixa de cada apartamento, totalizando 50%. E os moradores de cada apartamento. Aí a gente vai dividir a parte variável. A parte variável, a gente vai multiplicar ela pelo 50% e fazer a divisão. Nós vamos chegar na parte variável. Depois, somando a parte fixa com a parte variável, a gente vai chegar nos valores que cada apartamento vai pagar nessa nova metodologia.
Aqui claramente a gente pode ver que o apartamento 2, que tem mais moradores, vai pagar 50% a mais, e o apartamento 5, que tem apenas um morador, vai pagar relativamente menos. E a segunda proposta vem de encontro a outras reclamações do pessoal que ia pagar mais. Aí a gente colocou uma outra situação, incluindo outras demandas deles. Seria dividir a conta de água de acordo com o tamanho do apartamento, 50%, outros 40% variando de acordo com a quantidade de moradores e a outros 10% de acordo com a quantidade de torneiras e banheiros. Torneiras e banheiros é onde sai a água, então a gente achou interessante colocar esse dado também. Então a gente fez a primeira parte de acordo com a metragem do apartamento. O apartamento maior pagará a maior parte da água. A segunda parte de acordo com a quantidade de moradores, quem tiver mais moradores vai pagar mais. E a terceira parte, quem tiver mais torneiras e banheiros juntos pagará mais. Então a gente dividiu a conta de água em 3 partes, e nesse modelo ele ficou menos atenuada a diferença. Mas mesmo assim o apartamento 2 vai pagar mais por ter uma metragem maior e mais moradores, e o apartamento 5, por ser só uma pessoa, vai pagar menos. As referências bibliográficas do trabalho, os sites que a gente visitou. Obrigado.